bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o Lorde Supremo, que é o último livro da trilogia dos magos, né? Então, assim, eu fiquei muito empolgada com esse livro e eu me surpreendi assim, ó, eu não tenho nem palavras para dizer. Passou 1 ano e meio desde que a Sônia foi forçada a deixar Rotem e virar aprendiz do Lorde Supremo. E desde aí ela tenta não fazer amizade com ninguém, porque ela tem medo que essas pessoas possam ser machucadas pelo Lorde Supremo, né? Já bastava o administrador Lorelin e o Rotem, e também o Darwin, que é o filho do Rotem. Então ela estava tentando se afastar das pessoas para eles não se machucarem. Então a gente começa a perceber coisas ali. Logo no começo do livro a gente já descobre tudo meio que por que o Lorde Supremo faz tudo que faz. Também tem a presença do Serry aqui bastante. E ele tá ali, ele virou um ladrão, obviamente, mas ele tava ali com a ajuda do Lorde Supremo, caçando os assassinos daquelas pessoas. E por que o Lorde Supremo estava interessado nisso? Porque essas pessoas estavam sendo mortas por magia negra. E aí vem a grande revelação, que esses assassinatos são de pessoas que vieram de Chacaros, que é a única terra que não é aliada onde eles vivem. E aí esses assassinos são enviados para testar a força do Lorde Supremo e para tentar matar ele, porque se o Lorde Supremo morrer, os outros ali daquela terra, claro que é uma facção, digamos assim. Tem várias naquelas Chacaras e só um deles queria governar e tudo mais. Então, né, não que eles não quisessem, mas tipo, todos em Chacara usavam magia negra. Então eles foram ali tentar conquistar as coisas e tentar tomar o poder. Então era por isso que o Lorde Supremo era daquele jeito, porque ele tinha que usar magia negra para se fortalecer. Um dos criados do Lorde Supremo era o Takam, e ele também era daquele país, e ele veio com o Lorde Supremo por quê? Quando o Lorde Supremo estava viajando, ele inventou que ele queria aprender magia antiga, descobrir, sabe, para escrever, comparando e sachacanos. E lá ele acabou virando escravo, junto com esse Takam, e eles ficaram por lá por 5 anos, até que ele conseguiu que um outro mago falou para ele que se ele ensinaria magia negra para ele se ele matasse aquele outro cara, que era o Dacanos. E ele falou que sim, acabou matando, voltou pro clã. E quando ele voltou pro clã, ele descobriu que aquela galera ali, o irmão desse Dacanos, queria se vingar, né, pela morte do irmão. Então, desde então, ele estava enviando assassinos. E também ele ia aproveitar e ajudar a descobrir, matar o clã, porque ele achava que todos do clã usavam magia negra, por isso que eles não atacaram até agora. Mas aí eles descobriram que eles não usavam, então eles eram fracos, porque um mago do clã não era contra os sachacanos, porque ele tomava a força dos outros. E aí ficava enormemente e ele guardava. E o que a Sônia tem tudo a ver com isso? A Sônia começou a descobrir e tal, e ele acabou contando essa história. E aí ela começou a ajudar ele. E aí tem um dia que ela percebe que não basta só ela estar ali com ele, servindo de energia, tipo, dando energia pra ele. Ela vai ter que fazer parte daquilo, então ela decide aprender magia negra. Então a gente acaba descobrindo também nesse livro que o embaixador Daniel tem um amante chamado Tyan, que ele faz nas suas viagens, e aí todo mundo considera eles tipo, eles são amigos, mas parecem um pouquinho mais. Só que acaba que ele vai ter que revelar isso pra umas pessoas que são rebeldes, que estavam criando um clã ilegal, e aí o Lorde Supremo mandou eles ir lá e fazer tudo. Então ele conseguiu achar um mago que realmente conseguiu despertar seu poder, mas daí ele foi lá, pegou ele, conseguiu fazer com que controlassem e tá levando aquela galera ali pro clã, pra todo mundo que ele tinha inventado, isso que o Lorde Supremo mandou ele dizer isso. Porém, tinha pessoas que ainda desconfiavam que isso não era verdade, que realmente eles estavam falando a verdade e tal. Então foi meio assim, porque lá o clã era muito preconceituoso, ainda diziam que isso era indigno e que não. Que aí eles, quem pegasse fazendo esse tipo de coisa, assim, tendo um amante, homem, tipo homem com homem, ou mulher com mulher, eu acredito também, eles iam tirar meio que o seu posto, tipo, embaixador, ia ser tirado com isso e ia voltar pra sua terra natal. Isso é, tipo, muito desgosto. Então ele tinha que fingir que isso não estava acontecendo. Também descobre que antigamente, no clã, eles usavam magia negra. E, na verdade, a magia negra não se chamava assim, ela se chamava magia suprema. Acho que por isso que tem o nome Lorde Supremo.
E aí, e também tem a capa preta. O que eles faziam? Tinha um mestre, e aí ele pegava um aprendiz, e esse aprendiz doava sua força pro mestre, e em troca de conhecimento. Porém, um dia, esse aprendiz queria mais poder, acabou matando o mestre, que isso era um crime enorme, e começou a matar vilas e vilas e um monte de gente, e ninguém estava conseguindo controlar ele, até que a sua irmã envenena ele morre e acaba com isso. Então eles decidiram banir a magia negra. Eles deixaram escrito o que era, como é que se fazia magia negra, como é que, tipo, começava a aprender e tudo mais. E isso foi enterrado embaixo e só o Lorde Supremo podia saber. Então, na atualidade ali deles, eles não sabiam que o clã fazia magia negra porque não colocaram isso nos livros. Então todo mundo achava, tipo, nossa, a magia negra é horrível e tal, só que tem aquele detalhe que a magia negra tu pode tirar a energia da outra pessoa sem matar ela. E é principalmente no caso da pessoa que tá aprendendo e em busca do poder. Temos o Ciri se relacionando com a Savannah, que ela é uma mulher de Sachacans, né, daquele país. Porém, ela foi enviada pelos seus mestres, como eu disse, de uma outra facção, para ficar de olho nos ocorridos e matar os assassinos caso precise, porque eles não querem que inicie uma guerra. E aí eles começam a se relacionar, só que eles não podem, ninguém pode saber que ela tá lá. E aí ela percebe que o primeiro amor do Ciri foi a Sônia, porém ele meio que tipo esqueceu por causa da Savannah. Só que aí meio que teve uma traição ali porque ela fez tipo uma pedra pra ele, onde ela escutava tudo que ele falava ali com o pessoal, igual aquelas pedras que o Lorde Supremo deu uma pedra vermelha pro administrador. Aquilo ela conseguia ter uma comunicação mental só deles e aí ninguém sabia, tipo mago com mago, e conseguia ver os pensamentos e tudo mais. E isso foi, tipo, ele achou uma traição enorme, então eles meio que ficaram ali, eles tipo, eu sei que eu gosto de você, mas a gente nunca poderia dar certo porque não tem confiança ali, entendeu? E ainda mais ele ficou tipo, eu sou um ladrão, então eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e começar a ser mais duro e tal. O X das questão pra Sônia acreditar no Lorde Supremo e tudo que ele tava falando foi que ele levou ela pra ler a mente de um assassino. E aí ele ensinou pra ela como é que lia uma mente, porque geralmente quando você vai ler uma mente, tinha que ter autorização pra isso, tinha que contato pele a pele e ter autorização pra entrar. Só que aí ele ensinou um método que não precisava, né, que era o método que só ele sabia, digamos assim. E ensinou ela viu tudo da verdade e ela decidiu, como eu disse, ajudar ele. E aí, só que aí o resto do povo começou a desconfiar, tipo, Rotten começou a perceber que ela começou a ser mais amigável com o Lorde Supremo e ele ficou um pouco se questionando o porquê que ela estava tão sendo amigável, porque antes parecia que ela odiava ele, e agora as coisas estão um pouquinho diferentes. E aí vem uma pergunta, né, que você pode estar se fazendo. Por que não contaram para todo mundo que esses assassinos eram de Sachacans e que eram assassinos e queriam ver o clã? Porque a magia negra era, como eu disse, era vista como uma coisa errada, uma coisa, tipo, obscena, horrível. E era considerado a execução dessa pessoa. Então eles não poderiam contar porque ele ia perder toda a confiança. E se ele saísse daquele lugar, tudo ia ficar assim, ó, de mal a pior. Só que aí teve uma assassina, mulher, que ela foi esperta, ela assassinou um mago e usou a túnica e fez com que parecesse o Lorde Supremo. E aí eles se questionaram disso e entraram dentro da casa dele e viram um monte de livros sobre magia negra. Eles acabaram prendendo a Sônia e o Lorde Supremo. Eles iam prender o Takan, porém o Lorde Supremo falou, não, eu troco a Sônia pelo ele porque é melhor ter uma, tipo, aí eles pensaram, nossa, é melhor ter um aprendiz do que, né, porque encontraram livros de magia negra no quarto dela também. Então, lá durante a audiência, ele contou tudo, que ele foi escravizado, que ele aprendeu magia negra sim, que ele descobriu que queriam atacar a terra dele, então ele continuou usando magia negra para poder proteger e ficar forte, e que ele nunca matou uma pessoa assim uma pessoa comum, ele só matou aqueles assassinos que tentavam chegar nele. E aí ele estava tentando proteger a Sônia. Tinham certeza se o que o Lorde Supremo estava falando na audiência era verdadeiro. Então, em vez da execução, eles preferiram fazer um exílio, e o exílio do Lorde Supremo seria em Chacanas, e ele ia morrer com certeza. Então, e pra Sônia, ela teria uma segunda chance, ela não poderia usar magia negra, ela ia continuar dentro do clã e não poderia pisar mais fora lá.
mas ela recusou isso. Ela disse que ela não queria ir junto, porque o Lorde Supremo ia morrer se ela não fosse junto, e ela preferiu o exílio, e ela foi pro exílio com ele, e não ligou mais, tipo, o Lorde Supremo ficou muito brabo com ela, porém, ela foi junto, e aí ele perdeu o posto de Lorde Supremo e tudo mais, e os dois foram pra exílio lá em Shakhan. E temos assim, a Sônia, ela matou uma pessoa, aquela mulher que eu disse que tinha fingido ser o Lorde Supremo e que ela era uma assassina, o Lorde Supremo foi enfrentar ela, só que ele tava perdendo. Então a Sônia usou sua esperteza e pulou em cima dela, matou ela e pegou o seu poder. E o Ser estava assistindo aquilo e ficou, tipo, totalmente chocado. E aí a gente vê, assim, uma evolução enorme da Sônia. Tanto assim, ela pensou, eu sei que eu vou ser expulsa ou executada do clã, mas eu prefiro isso a perder todas as pessoas que eu amo, ou, tipo, não ter um lugar pra voltar, então eu prefiro fazer isso. E também o rei ficou muito brabo com a Sônia, porque ela disse, assim, que ela preferia ir com o Lorde Supremo pra deixar ele vivo, e aí depois que eles perceberem o absurdo que eles estavam fazendo e perceberem que realmente os Shakanos estavam invadindo, era pra trazer eles de volta, pra eles lutarem, porque eles eram os únicos que sabiam magia negra e os únicos que realmente poderiam impedir eles de matar todo mundo. E para eles descobrirem se realmente estava ocorrendo ali de uma invasão, eles iam enviar espiões. E um deles, voluntário, foi o Rotten. Então, quando ele e um espião do rei estavam indo para lá, começa a invasão dos Shakanos. E aí eles começam a ir pra lá e todo mundo começa a morrer. Tipo assim, muitos magos, eles viram que não eram páreo, eles estavam morrendo de montes. Só que uma coisa, a diferença é que o clã lutava unido. Tipo, eles faziam uma barreira entre eles e quando um se enfraquecia, eles protegiam. Os Shakans não, eles lutavam individualmente, né? Então eles tinham que focar só num. Então eles começaram a fazer isso. O Lorde Supremo é a Karin, tá? Então eu vou começar a chamar ele assim porque ele foi, né, disposto do posto dele. Então Sônia e a Karin estavam fugindo pelas terras lá desconhecidas com perseguidores, porque eles estavam se comunicando mentalmente, né, o clã, e aí os outros poderiam ver, porque eles também eram magos. Então, o administrador ainda falou, cessou conversa mental, porque os outros vão escutar. E aí começou tudo aquilo, eles começaram a fugir, conseguiram matar um. E eles estavam voltando pra terra deles, só que daí o Dorian apara lá e disse, não, vocês não podem voltar, vão embora. E ele tava muito brabo com a Sônia por ter ido e tudo mais. E tem um motivo também, um surto coletivo, que eu vou contar só no final, porque assim, ó, esse foi o surto, maior surto da minha vida. E aí ele tava lá muito brabo, eles estavam voltando, né, pra enviar eles pra aquele outro lado, até que aparece uma assassina e eles têm que lutar e a Sônia consegue matar ela, parando o coração dela. Olha, parou aqui. E aí o Dorian realmente acredita nela, então eles começam a voltar, porque a Karin e a Sônia têm um plano. Eles pensam que eles não conseguem enfrentar todos de uma vez, porque são 7. Então eles pensam, vamos ir um por um, vamos matando um por um que dá certo. Com a ajuda dos ladrões. Então eles foram até Seri, e o Seri reuniu todos os conselhos dos ladrões e falaram com eles. E os ladrões decidiram que eles iriam ajudar, né? Eles tinham os túneis subterrâneos e tudo mais. Então eles pegaram as pessoas da favela que tinham poder mágico e entregaram eles Eles foram voluntários para eles sugarem a energia dele, a Sônia e o Akarin. E aí eles começaram a lutar. Então eles começaram a observar e ir pelos túneis, os espiões para tudo que é lado, e começaram a matar mago por mago. E uma cena engraçada foi que o rei estava se escondido. E aí a Sônia meio que salvou ele e tal, e aí ela perguntou pro Akarin onde é que o rei ia se esconder. E aí ele falou, junto com os ladrões. E ela ficou tipo, eu preciso ir ver isso. Tipo assim, porque o rei considerava os favelados horríveis e era só pobreza e tudo mais. E aí, tipo, eles queriam expulsar os ladrões da cidade. E aí, no final, ele precisou dos ladrões. Tanto que o Daniel também zoou com isso, porque ele voltou pra terra dele e tal, ele tava lá lutando, e quando ele descobriu que o rei estava lá no meio dos ladrões, ele ficou assim, eu já vi de tudo nessa vida. Coisas importantes para falar é que o Regin, ele foi salvo pelo Serri e ele acabou se arrependendo de tudo que ele fez. Ele não zoou mais com a Sônia desde que ela tinha, tipo, ganhado dele, né, lá na arena, porém ele percebeu que ele fez errado, ele admitiu pra ela que ele tava muito errado e tipo, se desculpou.
E também temos uma perda, que o administrador Loren acaba morrendo. Ele é soterrado e tudo mais, e ele fica muito triste com isso. E um detalhe é que ele sempre chamava o Akarin. Só que ele não podia responder porque eles iam saber, eles precisavam ter a surpresa que era só o clã ali e que os outros 2 magos negros não tinham respondido. Para eles terem uma vantagem para conseguir matar a galera, entende? Então era poucos que sabiam a existência deles ali e os que sabiam estavam ajudando eles. A Sônia e o Akarin, quando estavam em Sachacanas, começaram a se relacionar romanticamente. Sim, você escutou muito bem, esse foi o motivo do meu surto. Ela começou a perceber que gostava mais dele e que começou a perceber que o coração dela batia mais forte quando ele estava perto dele. E aí começou aquilo, e aí ela tava em dúvida porque achava que era só ela que tava sentindo isso. Só que aí ela tocou nele e percebeu que ele também gostava dela. E aí eles se beijaram. Ele disse que não podia porque ela era 13 anos mais nova que ele, ou seja, a Sônia tinha 20, quase 21, ele tinha uns 33 anos e tal, mas ela disse que isso não importava, né, porque eles estavam lá, eles não eram mais aprendizes e mestre e tal, eles acabaram ficando, tanto romanticamente como sexualmente, tá, isso é importantíssimo você saber. Então, durante a luta contra os últimos 3 Shashakans, acaba que o principal irmão que estava tentando se vingar acertou a Karin com uma adaga e ele tava morrendo. E aí ele disse pra Sônia, lute por mim e tal. E aí ele começou a enviar energia pra ela. Ela começou a lutar e conseguiu fazer com que os 3 caíssem e morrendo ali. Não entendi muito bem se eles morreram ou eles só desmaiaram, mas acredito que eles tenham morrido. E quando ela se vira pra comemorar com a Karin, ele acabou morrendo, porque meio que ele enviou as últimas forças dele para ela poder sobreviver e salvar todo mundo. Então ele se sacrificou por ela e por todo o clã. E ela ficou muito mal. E aí temos a cena da galera falando, né, que ela tava bem mal, que ela não conseguia se recuperar e que agora ela era a única maga negra. E aí o clã falou assim que os sobreviventes, que era para ela ficar ali no clã como maga negra. E aí ela ia ter a túnica preta. E o Lorde Supremo ia mudar a túnica pra branca. E aí a galera tava meio assim também, porque começaram a falar assim, ela não vai sair do clã, ela não pode praticar, ela não pode fazer, sabe, um monte de coisa de regras. E aí o Rotten chega e fala, eu acho melhor vocês não imporem coisas pra ela, né, se vocês querem que ela fique, porque querendo ou não, ela é a mais forte de todo mundo ali, né. Tipo, se ela drenar um pouco mais de energia, ela fica fortíssima. E não precisava drenar só de humanos. Todo objeto tinha alguma energia. Tipo, a água tinha energia, a terra, essas coisas, sabe? Então, acabou que ela acabou virando a Maga Negra e conseguiu fazer várias mudanças ali. Tipo, construir um hospital na favela, onde ela foi curadora, porque ela queria mais curar as pessoas. E outros magos começaram a ir ajudar ela. Então ela tava curando todo mundo, e aí vem a outra coisa chocante, que é no final, no epílogo, que ela tá no hospital e chama a sua tia Joana pra falar com ela, e ela diz, por favor, fique comigo, porque eu vou precisar da sua ajuda, e toca na barriga. Sim, ela está grávida do Akarin. E aí, da primeira vez que eles ficam, ela ficou grávida. E aí o Rotten fica chocado, porque o Rotten sempre viu ela como a filha. E ele fica muito chocado, assim, eu quase chorei dando risada, que ele ficou, tipo, apavorado. E também temos o Darion ali ajudando ela e falando também que se os tempos fossem diferentes, quem sabe ela gostasse dele e tudo mais. Mas, né, foi o que foi, e aí ela foi ali, ficou, acabou a história assim, com a gente descobrindo que ela estava grávida. O embaixador Daniel sendo autorizado a viajar de volta pra Eline, pra ser embaixador lá. E com isso, o seu amante pode ir junto, né? E aí ele ficou meio desconfiado se esse novo administrador sabia ou não, mas porque ele disse que lá era mais seguro pra eles e era mais mente aberta, então, né? Não sabemos realmente se o cara sabe ou não. O motivo de eles controlarem tanto a Sônia, eu acho, é porque eles estavam com medo que ela usasse aquela magia pro mal, sendo que ela salvou todo mundo, né? Tipo assim, foi graças a ela e o Akarin que todo mundo ficou salvo, porque senão todo mundo tinha morrido. 7 magos Shashakans contra, tipo assim, uns 100 magos, 150 magos,
um bem mais, quem sabe, bem menos, não me lembro muito bem, do clã, entendeu? Dá pra ver a disparidade? Então, assim, foi um choque de realidade pra eles, e aí eles meio que falaram assim, que a Sônia podia ensinar magia negra só pra algumas pessoas, pra aquilo lá ficar, tipo, o clã ficar poderoso e defendido, porque caso os Shashakans queiram invadir de novo, eles têm a galera ali pra defender. Então a história acabou assim. Eu gostei mais desse último livro do que os outros, porque assim foi tudo uma revelação e a gente já descobriu que o Lorde Supremo ali era uma pessoa boa, digamos assim, ele estava tentando defender o clã e as pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima.